Boa noite, caros telespectadores, caras telespectadoras. 5 de dezembro. Chegamos no mês final de 2025. Já já, se Deus assim permitir, estaremos em 2026. E mais uma vez, chegando na casa de vocês, agradecendo pelo carinho da audiência, por essa oportunidade de conversar com vocês sobre assuntos que eu entenda que seja de interesse da nossa cidade e da nossa região. Bem, no último dia 20, o prefeito Johnny Michael anunciou que Nova Friburgo poderá receber 144 unidades residenciais de interesse social. Iniciativa que tem como objetivo reduzir o déficit de moradias para as famílias mais pobres do município. Para que esse projeto possa avançar, o prefeito enviou à Câmara Municipal uma proposta solicitando autorização legislativa para a doação de um terreno pertencente ao município, situado no bairro de Olaria, ao lado do ginásio Ademar Comte, nas proximidades da Via Expressa. Ele não é na Via Expressa, é bem acima. Esse terreno seria destinado ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. O FAR é um fundo financeiro criado pelo governo federal para viabilizar programas habitacionais, especialmente Minha Casa, Minha Vida. O seu objetivo central é financiar a produção de moradia para famílias de baixa renda, construindo, reformando e adequando imóveis, contribuindo diretamente para a redução do déficit habitacional. A gestão desse fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal e, no caso específico de Nova Friburgo, estima-se que o investimento federal poderá chegar a 24 milhões. É sempre importante lembrar que Nova Friburgo enfrenta um grande déficit habitacional. As estimativas apontam que pelo menos cerca de 13 mil unidades residenciais estão faltando ou estão em área de risco. São moradias que deveriam não ser permitidas, ou seja, temos que construir muito para tirar as pessoas de risco na nossa cidade. Nova Friburgo, semana passada, saiu um mapa de risco no Brasil e Nova Friburgo foi a cidade apontada como uma das mais perigosas em termos de riscos climáticos, de desabamento, deslizamento. E é verdade, nós estamos dentro de um vale, tá? Vide a catástrofe de 2011, né? Diante deste cenário, seria natural imaginar que a notícia da possível construção dessas unidades fosse recebida com entusiasmo pela população. E, de fato, muitos friburguenses comemoraram. Entretanto, tem sempre um entretanto, o projeto vem encontrando forte resistência, principalmente entre parte dos moradores do bairro do Cônigo, considerado uma área nova na cidade. Honestamente, eu não entendo por quê. A construção é em Olaria, não é no Cônigo, mas vem o pessoal do Cônigo perturbando aí. Apesar do projeto prever que o conjunto habitacional será construído a mais de 1 quilômetro onde eles residem, ou seja, não sei porque essa gritaria, esses moradores alegam que a presença das moradias populares poderia, entre outras razões, desvalorizar imóveis. Isso é o típico exemplo do egoísmo extremo, né? Em vez de privilegiar que pessoas possam ter uma residência digna, não. Estão com medo de desvalorizar imóveis, como se eles, quando morressem, fossem levar os imóveis com eles. Não vão, né? Essa reação ganhou eco em alguns vereadores de oposição, e eu sei também que tem vereadores do governo, por debaixo dos panos, também contra. E também determinados meios de comunicação, que eu lamento muito, que meios de comunicação saíram alardeando sem procurar conhecer o projeto, num claro oportunismo de comunicação, infelizmente comum nos dias de hoje, né? Naquele afã de apresentar a primeira notícia, saem escrevendo bobagens sem saber o que estão dizendo. Enfim, isso aí eu estou falando da mídia escrita, falada e televisiva, todas elas, né? Não estou falando todas, mas eu vi isso em algumas. E tudo isso antes mesmo do projeto fosse conhecido em detalhes. Ou seja, se criou um alarde tremendo, tá? Que eu configuro como um caso típico de preconceito social. Preconceito social, sim. Sem conhecer o projeto, sem conhecer detalhes, já saíram aí botando a boca no trombone. Tá? Lamentavelmente. Na semana passada, o secretário municipal de Habitação e Regulação Fundiária participou de uma longa audiência na Câmara Municipal. Após ele ouvir diversas manifestações contrárias ao projeto, ele apresentou o ponto de vista da prefeitura. Infelizmente, suas explicações foram repetidamente interrompidas. Eu assisti essa audiência, tive a paciência de ficar quase 4 horas assistindo essa audiência pelo YouTube, inclusive algumas vezes por gritos, né? Inclusive de um ex-vereador, em atitude quase histérica. Estou dizendo isso porque realmente assisti isso, né? Eu achei que esse ex-vereador estava histérico pelos gritinhos que ele estava
Parecia até uma criança mimada de 5 anos pedindo doce à mamãe. E já é uma pessoa idosa, que eu lamento mais ainda. E como ao longo dos seus mais de 23 anos no ar, o Pensando no Afro sempre abre espaço para discutir temas que considero importantes para o desenvolvimento do município, decidi convidar o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Aqui no programa ele terá o tempo necessário para explicar o projeto com calma, clareza e, sobretudo, sem ser interrompido de maneira desrespeitosa, como ocorreu em várias vezes na Câmara Municipal. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Nova Friburgo pode ganhar 144 moradias populares, mas o projeto enfrenta a forte resistência de uma parcela de moradores do Cone. Então, hoje, no Pensando Nova Friburgo, o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária explica o que está em jogo. Mas antes, a minha tradicional citação e o meu mantra. A citação é de um autor desconhecido, tá? Mas eu penso que ela cabe muito bem ao assunto que nós vamos discutir. A aversão aos pobres é uma forma de discriminação social que fere a dignidade humana. A aversão aos pobres é uma forma de discriminação social que fere a dignidade humana. Tem muita gente que passa de bom moço, na hora que aperta o calo dele, ele se transforma. Tá? Entre esses que se transformam, tem um lá que é alardeia, que ele faz trabalhos comunitários. Mas como é que ele faz o trabalho comunitário se ele é contra pobre? Né? Não dá, né? O mantra, há mais de 2 meses, eu venho falando praticamente em todos esses programas, e assim continuar sendo, até que a Águas de Nova Friburgo deixe de respeitar o povo friburguense, mantendo interditada a antiga linha do trem ao transveículo no trecho entre o bairro Ipu e a Ponte da Saudade. Estou gravando esse programa na quarta-feira, dia 3, passei por lá hoje cedo e continuo apenas 2 trabalhadores lá lutando contra umas pedras lá. E pelo jeito, né, a Águas de Nova Friburgo vive prometendo que vai terminar essa obra, mas promete, a última promessa é 12 de dezembro. E não vai terminar. E, enfim, há 10 meses que a passagem de pedestre, ciclista, motociclista está sendo feita de forma precária e não passa veículo. Tá? Enfim, é uma obra que vem se arrastando na parte de Tartaruga. Para piorar, as taxas comunicadas importantes da água de Nova Friburgo. Para vocês terem ideia, é isso que eu comecei, quando eu comecei a anotar esses dados. Eu fotografei até para depois não dizer que eu estou mentindo, né? O primeiro que veio foi 27 de junho, depois 1º de agosto, 1º de setembro, 19 de setembro, 26 de setembro, 17 de outubro e o último, dia 12, que não vai ficar, em 10 dias não termina aquilo de jeito nenhum. E pelo jeito esse mantra continuará. Aqui na coluna do Jornal Nova Friburgo Digital. Que isso é um verdadeiro abuso. O que eu lamento é que a prefeitura tem, não a secretaria, mas tem um departamento lá de transporte concedido. E permite que a Água de Nova Friburgo pinte borde com essas obras nas ruas de Friburgo. Por sinal, se a Água de Nova Friburgo realmente merece destaque pelo tratamento de esgoto e pelo abastecimento de água, quando ela vai para as ruas é um desastre, é falta de respeito total. E lá estão há mais de 10 meses nessa brincadeira. Enfim, vamos continuar falando. Dito isso, vamos ao tema do programa desta noite, né? Como eu já expliquei, está comigo aqui o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária para falar sobre esse imbróglio aí que criaram, né? Para mim é muito simples, a necessidade de construir unidades habitacionais para a classe mais pobre, mas para alguns, ou para uma parcela de elitista, né? Não é, né? Então, obrigado por ter vindo. Rodrigo França Silva. Obrigado, Modesto. Obrigado pelo convite. Boa noite, telespectadores, todos os ouvintes aí do programa Pensando Nova Friburgo. E nós vamos aqui ter alguns minutos para poder explicar um pouco melhor esse projeto, que é super importante para a nossa cidade e que atende aí a pessoas mais necessitadas. Antes de entrar no tema do programa, cabe registrar que você esteve no Pensando em 11 de abril passado, já na condição de secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, e na ocasião você informou que nós sabemos que é uma secretaria recém-criada, foi criada no início de janeiro. Você esteve aqui com o que me fez trazer, foi a causa dela, né? Que a regularização fundiária e a habitação é algo que se fala muito, né? E nada se faz, né? A última vez que alguém fez alguma coisa foi Heródoto, lá nos anos 80 ainda. Então passaram prefeitos inclusive, todos eles, né, amam os pobres, mas nunca se preocuparam com os pobres, a verdade é essa. E aquele que dizia que era elitista foi o único que se preocupou.
Aí vem essa secretaria, eu quis saber, e você explanou. Eu pergunto, de 11 de abril para cá, alguma coisa mudou em relação à estrutura da secretaria, melhorou? Além desse projeto que motivou o convite, você conseguiu outros avanços na secretaria em tão pouco tempo? Eu estou falando, você está lá há um pouco mais de 10 meses. 10 para 11 meses. É. Exatamente. Então, Modesto, o trabalho da nossa secretaria a gente tem conseguido desenvolver ao longo desse ano de 2025. Foi uma aposta do governo Johnny Maico, né, o prefeito, com a reforma administrativa, a Lei 172 de 2025, ele criou essa secretaria com o objetivo de fazer a habitação de interesse social e a regularização fundiária efetivamente caminharem e ter entregas, né? Porque, como você bem disse, a parte de habitação de interesse social, o último grande investimento aqui em Nova Friburgo não foi no governo do Heródoto, né? Doutor Heródoto Bento de Mello. E esse primeiro aqui de 83 a 88. Porque... 40 anos já. Nós tivemos aí a questão do Terra Nova, né? O investimento federal, mas por uma questão de tragédia, uma situação completamente atípica. Mas a secretaria tem avançado, sim. A gente tem conseguido desenvolver os nossos trabalhos. Na parte de habitação de interesse social, esse projeto que a gente vai falar um pouco mais hoje aqui é um ponto, né? E na parte de regularização fundiária também, né? Além disso, esse ano a gente conseguiu confeccionar o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Foi um trabalho que foi feito pelos técnicos da secretaria, nossa equipe da secretaria, e a gente conseguiu enviar à Câmara e aprovar na sessão do dia 13 de novembro o Plano Local de Habitação de Interesse Social. O prefeito Johnny Maico vai estar sancionando provavelmente ao longo dessa semana. E esse plano, a gente traz algumas informações técnicas dentro dele e depois de sancionado a gente vai juntar outros documentos que são necessários para a gente enviar ao Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal para que eles façam a chancela e o município de Nova Friburgo fique habilitado a lançar mão dos recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Esse Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Friburgo nunca pôde usar esse recurso desde quando foi criado, desde 2007, porque Friburgo nunca cumpriu os requisitos mínimos que a lei federal exige. Esse requisito mínimo ele está sendo cumprido em seu último ponto, que é o Plano Local de Habitação. E a gente encaminhando para lá, o Fundo Nacional, em 2025, ele tem um orçamento estimado de 142 bilhões de reais, e que Nova Friburgo, infelizmente, não viu um centavo nem para regularização fundiária, nem para requalificação urbana, muito menos para habitação de interesse social. Então foi um trabalho importante que a gente entregou esse ano, além dessa questão da habitação de interesse social. E além disso tem outros trabalhos menores que a gente tem colaborado, tem atuado, né? Nós solicitamos também em reunião no mês de abril com o secretário estadual de habitação, o deputado licenciado, né, Bruno Dauaire, a construção de campos de grama sintética em regiões mais carentes. Recebi ontem o telefonema da equipe do secretário. Nós temos uma vistoria sendo realizada nessa sexta-feira, dia 5, junto com os técnicos da pasta, para a gente poder conseguir dar andamento a esses dois campos de grama sintética. Um vai ser na localidade de Horto do Vino e o outro na localidade do Parque das Flores. Nós só estamos aguardando o sinal verde dos técnicos, que vão fazer a vistoria necessária, e não tendo nenhum impedimento, esses campos serão construídos já agora no curtíssimo prazo, e vai ser entregue aí à população para poder ter lá uma área de lazer decente, né, para poder aproveitar seu final de semana, né, suas noites, junto das crianças lá poderem brincar também. Então isso é mais um trabalho da secretaria. A gente tem um outro trabalho também, que é na parte de regularização fundiária, que tem a ver com o Promorar Dom Bosco, lá no Cordoeira. Esse Promorar Dom Bosco, ele está com a documentação irregular, né, desde 1985, 88, aproximadamente, desde quando foi feito, né? E aí a Procuradoria do município, na pessoa do nosso ex-procurador João, né, e agora com o procurador atual, o procurador Dr. Hudson, tem feito um trabalho fantástico nessa direção, juntamente com o Tribunal de Justiça, e aí também na pessoa da juíza, a doutora Paula Teles, para poder regularizar essas edificações, né? A nossa secretaria teve uma participação singela no sentido de emitir a CRF, né, que é a Certidão de Regularização Fundiária, para que seja feito o despacho judicial e essas edificações saiam do nome da Cofluab, que foi a empresa responsável à época, e essas pessoas recebam a titulação definitiva dos seus imóveis, né? Isso já teve agora, nas últimas 2 semanas, tiveram, né, nas 2 últimas semanas, audiências lá no Tribunal de Justiça, lá no Fórum, para emissão lá da sentença por parte da juíza,
e essas pessoas terem o registro no cartório do quarto ofício. Também aqui fica o agradecimento ao Dr. Jader, que é o tabelião do cartório, que tem atuado incansavelmente nesse processo, junto à Procuradoria e junto à Justiça, para poder fazer esses registros. Ou seja, são aproximadamente 252 famílias lá no Cordoeira, lá no Dom Bosco, que vão receber a titulação definitiva. E não para por aí. A Procuradoria do município continua trabalhando nessa frente, e o próximo núcleo que a gente vai trabalhar na regularização, da mesma forma como o Promorado Dom Bosco, vai ser aquele núcleo conhecido lá como João de Barro, também no Cordoeira. Ou seja, vai dar dignidade aos donos. Vai dar dignidade. E aí os imóveis ganham até valorização, porque o imóvel legal ele pode ser comercializado. Isso gera divisas para o próprio município, gera renda para as pessoas. Então faz a economia circular. Ou seja, a gente está vendo que duas coisas me chamam a atenção. Uma, o acerto do prefeito Johnny Marco em criar a secretaria, que a gente estava carente de trabalhar nessa área. Né? Estamos dizendo desde quando foi criada essa cooperativa, que o Dr. Otto criou assim para poder construir, nada mais foi feito. E segundo, me espanta que esse fundo existe já há 18 anos e Friburgo nunca se preocupou em ter esse plano de regulação fundiária. Não. O plano local de habitação e interesse social. Já se passaram vários prefeitos lá e ninguém pensou nisso. Não. Talvez para o pessoal do Cone, talvez não ligue para isso, né? Moram bem, né? Então eles não precisam disso, mas os pobres precisam, né? Verdade. Vamos entrar agora no projeto que está gerando tanta polêmica. Uma forte reação contrária, principalmente parte dos moradores do Cônigo. Eu falo parte, que eu tenho contato, inclusive, com vários moradores do Cônigo, claro. É um bairro que a gente tem apreço, como todos os outros, né? E até moradores de Olaria, né? Tem moradores que moram ali no Via Expressa, essa semana mesmo falou comigo, Modesto, mora ali naqueles conjuntos ali que foram construídos pela Sotec, ali perto da Via Expressa. Meu imóvel vai desvalorizar. Eu falei, esse imóvel vai desvalorizar? Você sabe onde vai ser construído o projeto? Não. Eu falei, então como é que você acha que vai desvalorizar? Você já isso é preconceito, você está fazendo uma avaliação prévia de algo que você não conhece. Tem a parte de moradores de Olaria também que está perturbando. Mas é mais gente do Cônigo. E olha que nós estamos falando de uma obra que está a mais de 1 quilômetro, né? Quando você assumiu a secretaria, o Johnny falou assim, cuida desse projeto, esse projeto já existia, ou foi foi busca da secretaria? Então, porque isso eu vi na Câmara Municipal, alguém teve a infeliz pergunta de falar assim, por que o prefeito Johnny Marco não colocou isso no seu plano de governo? Como se colocasse isso no plano de governo e fosse perder voto, porque está buscando imóvel para pobre, né? Só mesmo na cabeça de um miolo mole que perguntou um troço desse. Então, Modesto, esse projeto que a gente está propondo ali para aquele local da Via Expressa, o prefeito Johnny Marco não tinha como anunciar lá na eleição do ano passado. Isso foi criado por nós agora na secretaria, a gente se debruçando sobre as possibilidades de a gente conseguir recursos para Nova Friburgo, para poder atender o nosso papel institucional da secretaria, que é uma secretaria de habitação de interesse social e regularização fundiária. Então, o nosso público é um público de interesse social e para regularização fundiária. Então, nós fomos nos debruçar sobre todas as possibilidades de receita que a gente pudesse ter para fazer edificação de interesse social e regularização fundiária, requalificação urbana, que é o nosso mote, o nosso métier. Então, o prefeito não tinha como ter isso ano passado, né? Ano passado eu estava secretário da Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão. Tinha nada a ver com isso. Tinha nada a ver com isso. Então, não estava nem com foco nisso, apesar de ser engenheiro civil, não estava o mínimo com foco nisso, uma experiência de mercado financeiro que a gente tem, e estava colaborando com o prefeito e com a cidade em uma outra secretaria. E agora, a gente com foco na habitação e na regularização fundiária, a gente começou a pensar e começamos a achar caminhos. Esse é um dos caminhos, né? Então, não tinha como o prefeito Johnny Marco, ano passado, ler o que pudesse acontecer no futuro. Isso é que a pergunta que foi feita na Câmara não tinha nenhum sentido. Né? Não. Como eu falei, é coisa de miolo mole. Né? Claro que o prefeito, quando criou a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, ele tinha a intenção, e tem a intenção, de investir nesse tema. Se ele não quisesse fazer nada nesse tema, não precisava ter criado a Secretaria. Né? Você tem uma Secretaria de Saúde para cuidar da saúde, tem uma Secretaria de Educação para cuidar da educação. Claro. Então, a habitação de interesse social e regularização fundiária tem uma pasta específica, com equipe específica para cuidar desse tema, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Procurando fazer o nosso melhor. Agora, aí apareceu a sua oportunidade. Quais foram as etapas que você teve que vencer para chegar a ponto do prefeito anunciar, né? Que se o prefeito fica quietinho, não tinha havido essa balbúrdia toda, né? Exatamente. Mas muita gente acho que está pensando que simplesmente você
fez assim, num passo de mágica, apareceram essa possibilidade de construir 144 unidades. Eu sei que você teve que percorrer um longo caminho. Né? Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente pegou a legislação federal, as portarias do Ministério das Cidades e fomos estudar. E aí encontramos esse caminho para conseguir recurso do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, como você bem colocou na sua abertura, né, do programa. E aí fomos ver as exigências do FAR. Né? O nosso município está enquadrado no inciso 1, que tem lá num determinado artigo da portaria, que ele fala que é para suprir o déficit habitacional da cidade. Né? Tem os outros incisos lá, o 2 e o 3, que ele fala de questão de tragédia, como foi lá no Rio Grande do Sul, e outras situações mais atípicas. Mas o nosso caso aqui são 100 mil moradias, 100 mil unidades habitacionais, para atender os municípios do Brasil que tem a ver com déficit habitacional. E aí você tem as características dos imóveis que o município pode propor. Né? Quando a Caixa faz a análise, através de vistoria, inclusive, e análise documental, ele classifica o terreno como classificação normal ou como classificação superior. Para atendimento desse inciso 1 do déficit habitacional, a Caixa só aceita imóveis com classificação superior. Então você tem que ter colégio perto, posto de saúde perto, banco perto, mercado perto, transporte, você tem que ter CRAS. Então tem uma série de coisas, uma série de requisitos que a gente precisou cumprir. E para isso a gente tem que ir pegando e levantando documentação. Localizamos então aquele terreno, que é um terreno que na análise que nós fizemos ele se enquadrava como qualificação superior. Fomos olhar a documentação, localizamos uma escritura de 1986, que inclusive está de posse, o programa se quiser pode mostrar. Então uma escritura de 1986, em que diz que aquela área foi desapropriada pelo então prefeito Dr. Heródoto Bento de Mello para a construção de habitações populares. Isso você falou é importante, que isso foi uma gritaria lá que eu vi na audiência. Mas aquilo ficou reservado para um parque. Grande ledo de engano. Então, nós temos essa escritura que você mandou. Vamos mostrar aí essa escritura, Luana, por favor. Isso. Essa daí é a primeira página da escritura. Está escrito lá, escritura pública de desapropriação, que faz a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, a Edelvira de Melo Flores Guinle. Né? Podemos ir para a segunda página. Isso aí. Na segunda página ele diz ali, domínio útil de um terreno, localizado no Cônego, em Olaria, primeiro distrito desse município, com a superfície de 63.110 metros quadrados. Que é o tal terreno que é um terreno muito maior. Muito maior do que a gente está usando. E aí pode passar, por favor. E aí a gente tem ali, o artigo 3º do decreto de desapropriação está lá. O imóvel destina-se à construção de conjuntos habitacionais para a população de baixa renda e equipamentos comunitários. Está lá na escritura. Então nós localizamos esse terreno, que ali é o final da escritura, a última parte. Isso aí, isso é importante, porque teve um ex-vereador que mandou uma mensagem reclamando que tinha que ser praça, tinha que ser não sei o quê, estava tirando uma praça. Não. Como nós falamos aqui, o último que fez alguma coisa para a área de habitação de baixa renda foi o Dr. Heródoto. E ele, na época, eu nem sabia, olha que eu sou ligado a ele, nem sabia desse decreto. Exatamente. Todo mundo sabe que a minha ligação forte com ele, trabalhei muitos anos nas empresas dele, cheguei a trabalhar na prefeitura, naquele governo, e não sabia disso. O decreto é muito claro, aquela área ali que tem 63 mil metros quadrados, que inclusive onde está hoje o ginásio Ademar Combert. Ademar Combert está nessa área de 63 mil hoje está parte invadida irregularmente. Isso aí, temos uma ocupação ali que precisa ser tratada. Tem que ser tratada. Mas a área do projeto são 11 mil metros quadrados. Ou seja, quem está escrevendo bobagem aí, porque tinha que ser um parque, porque tem uma praça, não tem nada a ver. O decreto que está em vigor ele não foi, digamos... Não, a escritura está ali, uma escritura pública. É uma escritura, foi feita uma escritura, deixando claro que aquela área ali é uma área de interesse social para construir habitação populares. Exatamente. Então não adianta ficarem agora essa gritaria. Quem está gritando? Agora, a partir do momento, olha que isso aí na novidade, que isso estava na audiência na Câmara, eu sei que a Câmara Municipal só encheu aquele dia, porque a maior parte das vezes você já foi em outras audiências lá e eu sei como funciona. A TV Zoom transmitiu a TV Câmara durante muitos anos e é assim mesmo. A audiência, quando tem pouco interesse, tem gato pingado. Como ali tinha uma gritaria danada, foi um monte de gente. Mas pelo menos dá para parar de ficar com essa lenga-lenga e dizer que estão querendo tirar o parque dos moradores de Cônego e Olaria. O parque está numa outra área. O parque está numa área de 270 mil metros quadrados,
que a gente também tem a documentação lá. Ela é uma área que foi permutada, tá bom? Essa permuta ela ocorreu numa outra área que fica ali lateralmente, na subida ali da Pedrinco, salvo engano, onde foi feito um condomínio de lotes, um loteamento, na verdade, ali logo próximo ao Pedrinco. Então, permutou aquela área dali com a família dos Guinle, com essa área de 270 mil metros lá embaixo para poder fazer o parque. Ela pega ali parte daquele local que se faziam eventos e vai ali, passa pelo CIEP, passa ali na frente da FAP, vai até onde está a estação de tratamento de esgoto que está sendo construída agora. Ali é aquela área do parque. Ou seja, então vocês conseguiram essa documentação toda. Perfeito, temos tudo isso. E aí os procedimentos foram... Como é que a Caixa reagiu a tudo isso aí? Então, aí nós tivemos que preencher um formulário específico da Caixa, juntar esses documentos, apresentar outros documentos relacionados a esses deslocamentos que eu falei, que tem que ter ali perto. Então, nós juntamos todos esses documentos e apresentamos à Caixa. A Caixa fez uma primeira análise, fez uma segunda análise, que é uma vistoria no local, né? Veio um colega engenheiro, arquiteto lá de Campos, para fazer essa vistoria no local, e ele aprovou, né, a área técnica da Caixa aprovou essas questões aí urbanísticas ali, né, que a gente pode dizer assim, para a implantação do conjunto ali. Assim, tem fatores muito positivos ali, que ali não tem área de preservação permanente, ali você não tem risco de desmoronamento na cabeça de ninguém, você não tem rio para alagar a casa de ninguém, então é uma área segura, né? Você vê que nem em 2011 aconteceu nada ali. Não é à toa que o Dr. Heraldo, quando fez os decretos, já via isso, que o Dr. Heraldo era uma pessoa que ele conseguia ver as coisas à frente. É verdade. E realmente ele foi muito feliz nesse ponto ali. Então a gente tem uma área, uma localidade que é muito bem localizada, com segurança, e que já tinha essa destinação desde 1986. A única coisa que a gente fez foi agora tentar colocar isso em prática, né? O prefeito Johnny Maicon e a equipe da Secretaria de Habitação, ela simplesmente está fazendo uma vontade que foi construída lá atrás. Da mesma forma que na área de 270 mil metros, tem-se a vontade de fazer o parque. E aí a gente vai trabalhar também nessa direção para tentar construir um parque municipal ali, para que aquela via expressa fique mais bonita do que é. Né? Inclusive ali em frente ali, a FAP, a gente tem ali algumas ocupações ali no meio daqueles eucaliptos. Ocupações irregulares. Ocupações irregulares. E aí, qual é uma das nossas intenções? É que a gente consiga o conjunto, a construção do conjunto, que a gente depois consiga também remover essas pessoas que estão vivendo ali em situações precárias, para que elas tenham dignidade e passem a morar num imóvel muito melhor. E aí sim a gente consegue, removendo essas pessoas, fazer um trabalho ali de construção do parque. Como é que a gente vai construir parque com gente morando ali? Isso é uma coisa tão incoerente, né? Que esses moradores que estão gritando, passam por ali, sempre estão vendo aquela construções irregulares, sabe que ali uma chama a outra. Exatamente. Que é assim que funciona. Exatamente. E não se preocupa com isso. Na hora que quer se construir 144 unidades no local tranquilo, exatamente, sem risco, fica todo mundo botando a boca no trombone. Mas isso, a Caixa Econômica aprovou? Aprovou, chama-se validação, né? Então o terreno foi validado e classificado como qualificação superior. Tudo que a gente precisava para dar esse passo na portaria. Feito esse passo, a gente precisa mandar um projeto de lei para a Câmara para fazer uma lei autorizativa da doação do terreno para o Fundo de Arrendamento Residencial, né, que é nessa fase em que nós estamos. O projeto de lei está na Câmara, a Câmara precisa votar o projeto de lei e aprovar essa futura doação. Por que eu digo futura doação? Porque essa doação ela só se concretiza lá no final, quando a Caixa assina o contrato de construção com a construtora que for escolhida para fazer o empreendimento. É nesse momento em que o município faz a doação efetiva do terreno. Isso só vai acontecer quando... Agora você falou que você tem esse documento da Caixa também para mostrar, né? Tem o documento da Caixa. Joga esse documento da Caixa aí. Isso aí é o documento da Caixa, pode explicar. Esse é o documento da Caixa. A gente tem ali, ó, teste de vistoria de enquadramento. Essa é a primeira página, tem uma codificação lá que ela é interna, né, da própria Caixa Econômica, que mostra quem foi o vistoriante, né, qual foi o responsável pelo trabalho. Ele diz ali, ó, terreno validado, requalificação de imóveis, localização do terreno validado, né, tem as coordenadas geográficas que a gente apresentou, eles também validaram. Ali, ó, rede de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água, esgotamento sanitário, vias de acesso. Pode mudar a página, por favor? Isso. Olha lá, acesso à política pública de educação infantil de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos, de 11 a 15 anos, acesso a CRAS, acesso a UBS, né, acesso de equipamento de uso cotidiano, de uso eventual, no caso mercado, banco, casa lotérica, né, distância máxima caminhável de até 1 quilômetro
de ponto de ônibus. Pode mudar, por favor. Ó, aí lá, tá vendo, no final tem um parecer, ó, vistoria de enquadramento finalizada, sem pendências, terreno com qualificação enquadrado superior. Ou seja, você já mostrou 2 documentos aí. O documento 1, uma escritura feita nos anos 80, dizendo que o terreno que está todo mundo brigando à toa aí, né, porque é para habitação de interesse social. É para habitação. E quem quiser reclamar, vai ter que reclamar com o doutor Heródoto. Isso aí. Né? O doutor Heródoto fez e fez muito bem. Isso aí, dá um pulinho ali no São João Batista ali, e vamos pensar, o doutor Heródoto morar no Cônigo, praticamente morar no bairro da Graça quando fez isso. Exatamente. Ou seja, ele teve o bom senso. Eu sempre falo, todo mundo fala, eu conheci o doutor Heródoto muito de perto. E ele era um homem que muita gente... o doutor Heródoto era uma pessoa muito justa, e ele tinha visão. E ele realmente tinha... Eu sei que eu trabalhei na empresa dele, o que ele facilitava os trabalhadores da Sotec a construir, ele facilitava aqueles trabalhadores mais antigos da Sotec a construir imóvel para eles. Exatamente. Então ele sempre teve essa visão e interesse social, que falta hoje a muitos moradores do Cônigo, inclusive alguns tem um vereador lá, eu vou falar o nome, Mara Guilherme Campos, que foi vereador na época dele, e que hoje está dando pulinho aí, tá? Então, estou falando isso que eu vi lá, eu achei muito esquisito o comportamento dele, porque ele era da base do Heródoto, o Heródoto escreveu isso, então ele vai reclamar, como você diz. Verdade, a gente só está fazendo a vontade. Então, eu não entendo. Inclusive, o projeto que a gente está utilizando foi um projeto que tem por base um condomínio tipo Serraville, condomínio tipo aquele que tem no final do Cônigo, ele que foi construído à época pela Sotec. Foi. A gente quis, inclusive, tentar aproveitar um projeto desse até para homenagear a atitude que o ex-prefeito teve lá na época, né? Eu morei no Serraville por 19 anos, e quando eu vi o projeto, tinha 45 metros quadrados, era metragem do meu apartamento lá. Eu morei lá, e lá no Serraville, o projeto final era para 360 unidades, não chegou a tudo isso, que a Sotec, infelizmente, fechou antes, mas passou de 330. E ninguém falou nada. Na entrada do Cônigo, tem um quinto do Cônigo também construído pela Sotec, eram para construir 36 blocos de 6 unidades, 200 e tantas unidades, não chegou a ter essas todas, porque a Sotec, infelizmente, fechou, depois a ANG Primos construiu uma parte, mas pelo menos tem 30 blocos, tem 180 unidades na porta do Cônigo, e ninguém falou nada. Exato. Agora estão falando. Bem, vamos lá para um rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos, tá bom? Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos retornando, conversando hoje com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária do município, Rodrigo França Silva, e nós já mostramos aí claramente que o terreno
foi destinado pelo Dr. Heródoto para construção de unidades habitacionais de pessoas de baixa renda, a Caixa Econômica, que é o órgão que vai financiar, aprovou que é difícil, e para ela financiar, tem que ter infraestrutura urbana por perto. Exatamente. E muita gente conta também, porque diz que vai encher de... adensar o cônego, adensar a olaria. Isso é outra falácia, né? É uma outra falácia. Assim, eu vou usar um linguajar um pouco mais técnico aqui, e ao mesmo tempo tentando traduzir em miúdos, para quem não é técnico, né? Mas os engenheiros e os arquitetos vão saber muito bem o que a gente vai falar agora aqui. Quando a gente pega o zoneamento municipal, que está lá na Lei Complementar 131 de 2019, lá no seu anexo, ele tem os parâmetros urbanísticos lá de taxa de ocupação e de coeficiente de aproveitamento. Né? A título de exemplo, no centro da cidade, você tem uma taxa de ocupação na base de 100% permitida. Você tem também no eixo principal ali de Olaria, onde é ZEP2, uma taxa de ocupação também de 100% na base, e aí de 50% ou 70% no restante do topo. Para o leigo, vamos falar, base é o pau terreno todo. É o quanto você pode, a taxa de ocupação ela mede o quanto você pode usar do terreno como uma edificação. Ou seja, se você tem um terreno de 400 metros, 100% na base, você pode usar 400 metros para construir. Isso aí, você pode usar 400 metros na base. Se você tem uma outra localidade em que a taxa de ocupação é 50%, por exemplo, se você tem um terreno de 400 metros, você pode construir uma casa de pelo menos um pavimento de projeção no solo de 200 metros quadrados, ok? Então essa é a regra geral. Tá? Quando a gente vai para esse empreendimento que algumas pessoas estão dizendo que a gente está adensando, está colocando gente demais ali, com 144 unidades, a nossa taxa de ocupação que a gente está propondo no projeto é uma taxa de ocupação menor do que 19%. Ou seja, não tem nenhum local, não tem nenhuma empresa em Friburgo que consiga construir um empreendimento que seja do ramo da construção civil, que vai construir um empreendimento com taxa de ocupação de 19%. Se torna inviável. Que se torna inviável. Inviável economicamente. Se eu trabalho na construtora, a gente não faria nunca isso. Então, só num empreendimento de interesse social com financiamento pelo governo é que a gente conseguiria trabalhar com uma taxa de ocupação dessa tão baixa. Então a gente está trabalhando ali com uma taxa menor do que 19% de taxa de ocupação. E aí tem um segundo parâmetro, que é o coeficiente de aproveitamento, que você soma todas as áreas construídas, desconta as áreas comuns, traduzindo em miúdos é isso, né? Então, aquele empreendimento ali, ele tá com um coeficiente de aproveitamento, nesse projeto inicial que a gente fez, de menor do que 0,69. Ele tem uma aproximação aqui. Então, eles com 0,69. Isso significa, a gente teve na semana passada uma aprovação na Câmara de uma lei, que é a lei da outorga onerosa. Tá bom? A lei da outorga onerosa, ela tem diretamente relação com esse coeficiente de aproveitamento. Porque quando você passa do coeficiente 1, significa que você está criando solo. Então, como você está criando solo, você paga um valor adicional por isso. E aí você tem o coeficiente de aproveitamento máximo, que é o teto que pode ser utilizado naquela zona, naquela localidade. Então, o coeficiente 1 é o que todo mundo pode fazer sem precisar pagar nada mais, porque é um direito seu, porque você não está criando solo. De novo, se você tem um terreno de 400 metros quadrados, você pode construir 400 metros quadrados de obra naquele terreno, que é o coeficiente 1. Ok? O nosso coeficiente lá é 0,69, ou seja, eu poderia construir ainda muito mais e ainda ficar dentro do básico da lei. Se eu fosse uma empresa construtora fazendo um empreendimento naquela localidade, ele utilizaria com certeza um coeficiente maior do que 1 e pagaria a outorga onerosa que foi aprovada na última semana, que inclusive eu até defendo, né, a aprovação da lei, porque a ausência dessa legislação da outorga onerosa começou a provocar um esvaziamento da área central de Friburgo, que já é uma área urbanizada, com toda a infraestrutura, e algumas construtoras começaram a migrar, principalmente as maiores, a migrar para outros pontos que estavam ficando mais barato para se construir, porque no centro estava ficando inviável. Você tinha uma outorga que era calculada com um valor extremamente absurdo e inviabilizavam os empreendimentos aqui no centro. A expectativa, pelo menos minha como técnico, é que agora, com essa lei da outorga, que as construtoras voltem a construir pelo centro da cidade, que é um local que tem toda a infraestrutura. Isso aí é um outro equívoco que muita gente fala, por que não construir longe? Vamos botar no popular, né? Tem muita gente implicando com 144 unidades. Nós temos aqui, no entorno da Via Expressa, um monte de condomínios com muito mais de 144. E ninguém se preocupou. Parece que o problema é a aversão a pobre. É uma leitura interessante que você está fazendo, porque você no primeiro bloco citou o empreendimento no final do Cônego ali que foi construído pela Sotec. É o Quinto do Cônego, que eu conheço muito bem, que eu ajudei a construir lá. Isso aí. Então ali tem mais unidades do que a gente está propondo. Tem. Se você for para a própria Via Expressa ali, você tem o Magnólias em Olaria, que é antigo, né? Se você juntar os Magnólias, dá mais. Se você for no Roseral, que também é ali, dá mais. Se você for no Vila das Flores ali, dá mais.
Então, assim, existe a possibilidade de construir tanto para esses condomínios que a gente está citando aqui, não estou falando que nenhum deles foi construído irregular, pelo contrário. Não, foram todos dentro da lei, dentro da lei. todos regulares, do mesmo modo que esse também está dentro da lei. Ninguém está falando que eles são irregulares, falando irregular. Eles são tá regulares. Tudo dentro da lei. Pode construir sim. Pode. Mas Tá o lá. problema todo é a histeria. Por que eles puderam e agora não pode? Exatamente. Será que o problema é só o tamanho da carteira, o tamanho do bolso, do dinheiro? Exatamente. É o Quinto do Conde, você pode entrar no Quinto do Conde e olhar que é um condomínio de classe média para alta. Exatamente. Mas se for para classe média baixa, não pode. Exatamente. Com uma taxa de ocupação de 19%, ela dá menos um pouquinho de 19%, dá 18,75%. E um coeficiente de aproveitamento de 0,69%, a gente consegue provar, dentro de coeficientes urbanísticos, que a gente está conseguindo fazer um empreendimento que não está ficando cheio de gente, não está socado, não está aquele negócio que a pessoa não tem qualidade de vida, né? A gente tem uma área ali dentro projetada, né? Uma área para as pessoas terem sala de leitura, para poder praticar esporte, você tem arruamentos ali com largura adequada, você tem uma vaga de estacionamento para cada apartamento projetado, uma coisa que, de novo, levando lá no Terra Nova, em Conselheiro, Terra Nova não tem uma vaga para cada apartamento. Isso aí é outra coisa, muita gente está fazendo. Não, eu vi isso aí de um ex-vereador, que a prefeitura está querendo criar um novo Terra Nova. Primeiro, o Terra Nova foi construído numa situação, como você disse, pós-tragédia e com interesse, infelizmente, escuso, porque na época tinha construído muitas unidades, que a Odebrecht que estava construindo, e todo mundo sabe que a Lava Jato provou o que a Odebrecht fazia, né? Tinha que fazer obra muito cara, porque tinha que dividir o botim com muita gente, né? Nós tivemos aí ex-governador preso, gente presa, tá? Mas no Terra Nova foi feito sem infraestrutura nenhuma, num local que não tinha escola por perto, não tinha hospital por perto, não tinha nada disso que a Caixa exige por perto. Exatamente. Mas assim mesmo, ainda assim, mora muita gente honesta lá. Exatamente. Ah, mas tem tráfico de droga. Eu estava vendo, ontem saiu noticiário nos jornais, ali na Visconde Taborei nas Brown, foram pegos uma fabricação de drogas. Exatamente. A droga anda por aí, em qualquer lugar. Exatamente. No Cone, de vez em quando a gente ouve falar em Brownies, droga. Né? Vamos considerar um bairro nobre. Nobre, no equivalente Cone ao também. Cone. Então, esse negócio, esse papo furado. Infelizmente, eu tive um colega de trabalho comigo, ele foi pego construindo, para nós foi uma surpresa, ele morava ali no centro da cidade e tinha uma fabriqueta em casa de drogas, ele não sabia. Quando ele foi preso, foi no centro da cidade. Então, pare com esse preconceito contra o pessoal do Terra Nova, tá? Lá foi feito sem infraestrutura, jogaram as pessoas lá sem infraestrutura nenhuma. Verdade. E agora é o contrário, agora a Caixa está exigindo que tenha tudo por perto. Inclusive tem um outro parâmetro que a Caixa utiliza, Modesto, que vamos imaginar que a gente construa esse empreendimento ali. É proibido construir um outro empreendimento na mesma localidade. Ou seja, você não pode ter um outro mais. Você tem uma distância mínima que eles exigem para você construir um segundo empreendimento. Para construir um segundo, você vai ter que sair daqui. Não pode ser feito mais naquela localidade. Agora, quando o prefeito anunciou entusiasticamente, você teve esse trabalho, a sua secretaria esse trabalho, tudo para correr atrás disso tudo. O prefeito anunciou, você imaginava que ia receber tantas manifestações contrárias? Como é que você se sentiu? E você e o prefeito se sentiram? Poxa vida, eu estou trabalhando para a classe pobre e esse pessoal está gritando. Pô, como é que é o sentimento de vocês? Então, Modesto, a gente ouviu críticas e ouviu também elogios, né? Acho que os dois pontos são importantes. Né? Tem um grupo gritando contra e tem um grupo gritando a favor. A única diferença é que o grupo a favor ele se fez pouco representar na Câmara no dia da audiência pública. Muito simples isso. Porque o grupo contra se organizou melhor e foi até a Câmara. Mas mesmo assim nós tínhamos lá muitas pessoas que estavam falando a favor do projeto. Nós tivemos lá o Edil, por exemplo, que falou muito bem sobre o projeto. Nós tivemos um rapaz ali que mora até no Rui Sanglar, que eu esqueci o nome, Wilkins, que mora lá no Rui Sanglar, que falou muito bem sobre o projeto. Nós tivemos outras pessoas na assistência que falaram bem sobre o projeto. Mas você falou muito bem, é pessoas que vivem em locais que existem habitações humildes. Nós tivemos a Vivian, que foi secretária do Meio Ambiente, que estava lá e falou a favor do projeto. Os riquinhos aqui não estão gostando, né? Exatamente. Né? Então, nós tivemos pessoas ali com conhecimento técnico que falou bem do projeto. Né? E a gente precisa deixar uma coisa clara. A gente tem que cumprir as fases de acordo com o que a Caixa e com o Ministério das Cidades exige. Né? Ah, já tem um projeto detalhado aprovado? Não, não tem. Isso vai ser feito ainda. A gente está na fase agora da Câmara aprovar. Se a Câmara não aprovar... A Câmara não aprovar, a lei acabou. morre. E aí, eu estou falando para vocês, vereadores, o ônus será de vocês. E vou falar para os vereadores que eu sei que gostam de fazer, às vezes, uma médiazinha,
Eu não caia nessa, não. E vou falar para vereadores que é da região do Cônigo. Começo pelo Gabriel do Zezinho, que eu tenho muito respeito pelo seu pai, o Zezinho do Caminhão. Mas você tem que mostrar ainda que veio, Gabriel. E eu espero que você esteja de lado de uma coisa que seu pai sempre teve, ao lado de pessoas humildes, porque ele, inclusive, é de uma região humilde do Cônigo. Espero que o Isaac Demani esteve aqui semana passada, que também não honrou a corda. Isaac, eu estou falando claro, não estou querendo impor nada, mas eu vou dar nos meus bois. Se for rejeitado, eu vou dar nos meus bois, porque tem uma parcela de pessoas do Cônigo que se acham donas do Cônigo, se acham donos. Eu sei o que é isso, que eu moro numa rua que tem gente que se acha dono. Então a gente vai dar aos bois, sim. Quando eu falo o nome boi, é o ditado, né? Não estou comparando ninguém com boi, não, senão, que hoje tem que ter um medo danado, né? Senão estou dizendo que estou chamando alguém de boi, pois, né? Estou dizendo num sentido figurado. Aos vereadores, sim. O pessoal não. A pessoa pública, privada, já não posso falar nada. Mas vereadores, vocês estão lá na Câmara por nosso voto. E eu posso, sim, chegar aqui e falar, fulano votou contra, fulano votou a favor. E aí tem uma questão. Você deve ter ficado pasmo com essa reação, né? Realmente, não era a expectativa nossa, né? Até porque, quando a gente se deparou com a parte documental dizendo que aquele terreno já tinha sido desapropriado com essa intenção, para nós é uma situação pacífica. Quando a gente olha todo o entorno com construções, pacífico. E quando a gente olha, mais importante ainda, é que Friburgo estava aí largada com essa questão de habitação de interesse social, desde Heródoto Mendes de Mello que não fizeram nada, a gente resolveu atacar nessa direção, né? Esse primeiro empreendimento que a gente está propondo, virão outros também, né? Nunca empreendimentos grandes, a gente sempre quer empreendimentos pequenos como esse ou menores, né? Porque a gente entende que agrupar demais não fica adequado. Não fica adequado. Em termos urbanísticos, o Terra Nova foi um erro. Sim, com certeza. Bom, e aí eu mostrei aqui com o coeficiente de aproveitamento e com a taxa de ocupação e que a gente poderia estar fazendo muito mais naquela localidade. Podia fazer. Podia estar fazendo muito mais. E com infraestrutura, com tudo direito. Quando se fala, a rua ali não é tão larga, isso aí tudo vai ser tratado ao longo do projeto. Né? Se a gente tiver o projeto validado pela Caixa, a Câmara de Vereadores aprovou, selecionamos a construtora, aprovou os projetos, a Caixa validou, assinou o contrato de construção, aí entra a responsabilidade da construtora que é fazer as obras e a responsabilidade do município que é fazer a infraestrutura. Tem que melhorar a rede de esgoto, tem que melhorar a rede de água, tem que melhorar o abastecimento de luz, tem que melhorar os arruamentos. Tudo isso a gente já fez, inclusive um memorando para a Subsecretaria de Serviços Concedidos, e as concessionárias já foram devidamente notificadas. Eu vi, inclusive, na audiência, o Águas Nova Friburgo dizendo que está tudo normal. A Águas Nova Friburgo participou da audiência com um representante deles e foi dito lá que ali tem condição de atender água e atender esgoto, que não tem nenhum problema. Agora, primeiro teve a audiência que você participou, a audiência que foi uma chatice danada, ficar quase 4 horas assistindo, mas eu assisti para poder fazer esse programa. Mas nós participamos com a intenção de darmos transparência ao procedimento. Mas aí, a primeira coisa que eu achei esquisito foi votar num dia e exigir que você estivesse lá no dia seguinte. Outro, exatamente. Isso eu achei uma covardia, né? Porque não deu tempo nem de você se preparar. Se você não tivesse com nada na cabeça, você estava frito, né? Eu acho que a ideia era constranger mesmo. Me perdoe, aí o Claudio Damião, você que propôs, mas eu não sei de quem foi a ideia de votar no texto para ele estar lá na quarta-feira. Eu considero isso uma covardia. Foi para constranger a prefeitura, não foi para obter informação. Caiu do cavalo que você se saiu muito bem. Eu só estou falando porque eu vi a audiência. Perfeito. Você foi tranquilo, você não agrediu ninguém, foi agredido, mas não agrediu ninguém. Mas como é que você avalia essa reação dos vereadores? A gente entende que, num primeiro momento, os vereadores podem, alguns, né, estarem aí arredios, mas se debruçarem sobre o projeto, vão chegar à conclusão de que o projeto é bom. A gente tem apresentado os dados técnicos, como eu apresentei aqui agora, de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, que são dados que fundamentam a nossa decisão. Eu estou dizendo com esses dados que eu poderia estar fazendo muito mais do que a gente está propondo naquele local. É muito simples isso. E a gente não está fazendo por quê? Porque entendeu-se tecnicamente, com esses parâmetros fica uma questão confortável, fica uma questão humana para as pessoas poderem residir ali. Né? Então a expectativa que a gente tem é que os vereadores aprovem o procedimento. Né? É um recurso do governo federal. O governo federal hoje é PT, o governo municipal é PL. O prefeito Johnny Maico em nenhum momento cria embaraço quanto a isso, pelo contrário, tem apoiado a gente nesse trabalho, né? Sempre. E todos os passos que a gente dá, a gente está sempre junto com o prefeito discutindo e debatendo para que lado a gente segue, de que forma a gente segue. Né? Então não é nada feito de forma atabalhoada. E o prefeito também vem, né, de uma
condição pessoal dele, antes de ser prefeito, não tão boa. Então ele entende o que é necessidade. Ele viveu no lugar Lazareto, então ele entende essa questão. É uma área de baixa renda, de Isso pessoas humildes. E não tem nada demais ser humilde, não. Nada Parece demais. que no Brasil esse rótulo, ser humilde é um defeito. Nada demais, nada demais. Não tem nada a ver, não. Então o Cônego, me perdoe os riquinhos do Cônego, vocês não estão com nada, né? Tá, me perdoe. Agora, você falou, eu entendo lá, é um projeto do governo federal, o governo municipal hoje tem a oposição na Câmara, eu entendo. Eu não sei como é que votariam esse projeto Claudio Amiel e a Mayara Felício. Se eles votassem contra, seria um contrassenso. Pois é. Porque é um projeto que veio do PT. Exato. Tá? Um PT que aqui em Friburgo é mal visto, todo mundo sabe que eleitoralmente é mal visto. Infelizmente, o candidato a prefeito do PT do ano passado nas eleições, ele se manifestou contrário, né? O Zé Alexandre. Tem que ser um parque, tem que ser um parque. O Zé Alexandre. Caiu no conto do vigário da questão Zé do parque. Alexandre, para de ser. Você está passando de bom moço aí, bonitinho, mas eu conheço, né, Zé Alexandre? Parar com isso aí, tá? Vamos parar, né? Eu não sei que. Agora, todo mundo está olhando a eleição do ano que vem. Mas caiu, né, no conto do vigário a questão do parque, né? Fez um vídeo, colocou lá um vídeo. Não, para com isso, Alexandre. Lá. Você é um camarada inteligente, você já mostrou que é um cara dinâmico, você já mostrou que é um cara, um cara que pode ter sucesso na vida, mas, pelo amor de Deus, não vem querer também, né, enganar a gente, né? Eu tenho certeza que... Você é inteligente, você é um cara que eu admiro, que ele é um cara inteligente, bem informado, mas, pelo amor de Deus, né? Não é assim, né? Vocês não estão... o Marcos Marins, o Michael Gonçalves, vocês não estão votando contra o prefeito, não. Vocês vão votar contra pessoas pobres. Isso eu vou fazer questão de registrar sempre aqui, os votos contrários. É direito de vocês. Os 21 vereadores votam do jeito que eles quiserem. Exatamente. Mas a gente tem direito depois também de cobrar coerência deles. Eu tenho certeza que os vereadores do PT, o vereador Cláudio Damião e a vereadora Mayara Felício, vão votar a favor do projeto. Seria um contrassenso muito grande e eu não vejo eles com essa intenção. Pode ser que me surpreenda, mas não vejo. Acredito que votarão a favor do projeto. Eu quero lembrar aos vereadores, vocês terão a reeleição futuramente para algum cargo. Nenhum vai desistir. Eu quero saber o seguinte, vocês vão procurar voto aonde? No Cônego? O Cônego já tem uns candidatos do Cônego lá. Por sinal, tem candidato que foi de lá e nem conseguiu se eleger, né? Vocês vão procurar voto em locais pobres, é onde está a população maior de qualquer cidade brasileira. É isso aí, tomar caldo de cana na rua, né? Comer pastel, comer cachorro-quente, tomar cafezinho no bar, né? Aí a gente vai lembrar aqui, fulano está na tua rua pedindo, mas ele foi contra construir imóvel para vocês. Exatamente. Nós estamos chegando aos últimos 7 minutos, tá? Você, em algum momento, depois dessas críticas, você e o prefeito Johnny Mike sentaram e falaram, puxa vida, nós queremos fazer o bem e estão querendo minar a gente pode sair daí como... Por exemplo, não tem o projeto aprovado. Então, em algum momento chegaram a pensar assim, vamos fazer uma coisa? O Friburgo já não tem há mais de 40 anos um projeto de habitação social, vamos largar para lá? Continua sem, né? Vamos ficar sem? Se chegaram a pensar nisso, desistir? Na verdade, essa ideia de desistir a gente não tem. Né? Isso nem eu, nem o prefeito, porque a gente entende que isso é necessário. Né? A gente conversa todo dia, às vezes muito mais do que uma vez só, para falar sobre esse tema. Né? Todos os passos que são dados, o prefeito participa. Ele entende que é necessário. Eu também entendo, enquanto secretário, que é necessário. E a gente entende que o projeto é bom. Não está adensando, não vai causar nenhum transtorno. Aquela localidade, inclusive, vai ser até beneficiada, porque você leva mais qualidade, você leva, como eu já falei, água, esgoto com melhor qualidade, né? Energia elétrica, transporte. A gente pediu já, inclusive, para aquela localidade, depois que o projeto já tiver concluído, que ela seja atendida por transporte público, por uma van, que ali também não tem necessidade de ter um ônibus grande. Né? Você pode ser atendido por uma van, para a van poder ir naquela localidade e voltar. Então, tudo caminha para a gente poder seguir. Né? O prefeito está firme nessa missão. A secretaria que ele teve a visão de criar isso, ele não criou agora, ele criou pelo menos no final do ano passado para isso, porque o projeto de lei foi aprovado em janeiro. Né? Então ele teve essa visão da necessidade de fazer pelos mais necessitados e a gente segue nessa direção. Em nenhum momento se falou em desistir. A gente só é obrigado a desistir se a gente não cumprir essa questão da aprovação da legislação na Câmara. Né? Nós vivemos em um Estado democrático,
né? E os poderes são harmônicos e independentes. Entre aspas, né? Porque hoje está tudo de cabeça para baixo. Né? Vamos pensar bem, eu estou vendo a dirigente do Cônigo ali, tá achando que é o Xandão do Cônigo, né? Mas a gente precisa respeitar. Mas de qualquer forma não pode obrigar, né? Claro. Mas eles vão ficar com ônus. Eu entendo que você nem o prefeito devem desistir. Não, a gente não vai. Se for que fique o ônus para a Câmara Municipal, para que eles paguem o preço, se acham que vale a pena pagar, claro, se acham que a população estará do lado deles, que eu faço. É verdade, com certeza. Uma hora eles vão ser escrutinados pelo voto novamente. Exatamente. Tá. Então, eles são o senhor da razão deles. São 21 votos. Votos como ninguém pode obrigá-los a votar diferente. Claro. Mas é aquela história, né? O Cristo já disse. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Verdade. Quem semear vai colher o que semeou. E uma hora a colheita vem favorável ou não. Exatamente. Você pode semear e ter uma lavoura bonita, produtiva, ou pode secar tudo, né? Verdade. E no caso de político, a semeadura é fazer obras que depois qual é a colheita? É voto, são votos. Modesto, a gente precisa entender que a construção civil, ela responde por uma fatia muito importante do PIB brasileiro. E sem falar nisso, você está falando que essa construção vai gerar emprego. Exatamente. Então, a construção civil ela representa uma parcela significativa do PIB brasileiro. Em Nova Friburgo não é diferente. Ela representa uma parcela significativa do PIB friburguense. Quando a gente traz um investimento de 24 milhões para a cidade, que é um recurso do governo federal, esse recurso ele circula na cidade, ele gera emprego aqui na cidade. Então, ninguém está imaginando que a empresa construtora vai trazer pedreiro, pintor, servente. Não vai contratar pode aqui. Trazer, se for uma empresa de fora que ganhar, pode ser, vai trazer lá, sei lá, o engenheiro-chefe. O engenheiro, o encarregado, o mestre de obras. Agora, o grosso vai ficar por aqui. Material de construção. Vai comprar material de construção no Acre, vai comprar areia, vai comprar areia no Rio. Não tem como fazer isso. Então, o dinheiro ele gira na cidade, ele gera divisas para o município, ele gera riqueza no município. Quando ele gera riqueza no município, gera impostos para o próprio município. Então, a prefeitura arrecada, o governo do estado arrecada, o governo federal arrecada. O comércio arrecada. Então, tudo isso você faz a economia girar. E a construção civil, ela é mola propulsora do desenvolvimento. Como engenheiro civil, eu sou um extremo defensor da construção. A gente escuta algumas pessoas falarem, não pode construir aqui, não pode construir ali. Pode sim. Tem outro empreendimento na cidade aí, eu não sou advogado da empresa, não vou nem citar o nome aqui para não criar nenhuma celeuma, de um empreendimento aí que foi em tese aprovado, então dizendo que não pode ser feito. Claro que pode ser feito, não tem nada de errado no projeto. Se o projeto não tiver nenhuma não tem nada de errado, é um risco do empresário. É isso aí. O empresário construiu, se vendeu ou não é problema dele. Está dentro dos parâmetros que a lei 131 exige, não tem nada de errado. A questão de tramitação é outro ponto. Mas o empreendimento em si está numa localidade que no passado era frequentada por milhares de pessoas que trabalhavam ali, então não tem que falar com o negócio de impacto de trânsito não, porque isso, se tinha impacto, tinha lá no passado também. Hoje em dia, com desenvolvimento, com coleta de esgoto, com água tratada fornecida pela Água de Nova Friburgo, essa coleta de esgoto a questão toda está dentro da lei? Está dentro da lei e funciona, não tem problema nenhum. A construção civil, todo mundo sabe, é um parâmetro que mede como a economia anda. Exatamente. Se a construção civil vai mal, é sinal que a economia vai mal. Rodrigo, estamos chegando no minuto 59, aqui o cronômetro é impecável, tá? Luana, obrigado. Rodrigo, eu espero que a gente possa ter conseguido com esse programa dar um pouco de luz para quem os telespectadores pensando Nova Friburgo. Todo mundo já viu que claramente eu fiz questão de trazer o secretário aqui. Quando eu tomei conhecimento do projeto, eu fui o que procurei ele para saber o que está havendo aí. Eles falam aí, eu vou falar porque ele me mandou, o ex-vereador Gustavo Barroso me mandou, foi ele que me informou, eu disse para ele que ia conhecer o projeto, depois eu emiti minha opinião. O que eu estou fazendo, Gustavo? Estou emitindo minha opinião favorável à construção. Você me perdoe se você é contrário, é um direito seu, mas eu sou favorável porque eu entendo que traz benefício para a nossa cidade. Então, 30 segundos sua despedida, Rodrigo. Obrigado, Modesto. Obrigado à TV Zoom aí pela oportunidade. A gente está trazendo aí mais informações. Né? Temos feito isso ao longo da semana aí em vários meios de comunicação. É uma forma de informar, né? A gente mostrar para as pessoas, na verdade, a realidade. Aqui não tem blá, blá, blá político, tem conversa técnica, tem realidade, tem projeto, tem investimento na cidade, tem geração de emprego e tem o respeito à legislação, simples assim. Né? O que o governo quer é cuidar de habitação de interesse social e regularização fundiária, que, a grosso modo, há 40 anos não se faz nada nessa cidade. Essa é a intenção do prefeito Johnny Maico e do governo Johnny Maico.
Bem, eu agradeço ao Rodrigo pela presença dele, a gente espera que o programa tenha sido esclarecedor. Eu te estimulo que ele vá a outros programas para colocar a verdade dos fatos, porque tão logo saiu, se ouviu tanta bobagem, tanta asneira, que é o famoso preconceito. Aqui nós temos um caso de preconceito inicial, quer dizer, as pessoas julgaram um fato sem ter conhecimento. E, no fundo, um ato discriminatório contra a pobreza. É isso que, lamentavelmente, muita gente está tendo. É discriminação. Eu quero o trabalho do pobre, mas quero o pobre longe de mim. É isso. Fica aí o programa. Boa noite. Obrigado a todos que estiveram comigo até aqui. Um beijo no coração de todos.